Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 25 de julho de 2018. Vamos ao destaque do dia. Brasileiros vão viver mais nos próximos anos. E o número de idosos vai superar o de crianças. Um retrato do futuro da população foi divulgado hoje pelo IBGE. João Pedro Hoje Neto. somos 208 milhões de brasileiros e a população vai seguir crescendo até 2047, quando deve atingir um pico de 233 milhões de pessoas. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Presidente Michel Temer está na África do Sul, onde participa de mais uma reunião do BRICS. Pablo Mundim. O desafio de aplicar tecnologias avançadas e garantir que os trabalhadores não sejam excluídos no processo é um dos temas que vão ser discutidos no Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Internet rápida chega a mais 2 escolas no Piauí. Conexão é feita por satélite brasileiro e também vai chegar a outras 7.000 até o final do ano. Hoje é o dia do agricultor familiar. E vamos falar dos incentivos a esses produtores tão importantes para a economia e o sustento dos brasileiros. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. O programa Internet para Todos começa a avançar pelo país. Depois de Pacaraima, em Roraima, hoje foi a vez do município de União, no Piauí, receber a internet de banda larga. 2 escolas municipais receberam as primeiras antenas e até o fim deste ano, 7.000 escolas públicas de todo o país devem ser atendidas. O sinal vem do satélite geoestacionário brasileiro, que vai fornecer internet de qualidade para milhares de municípios. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, destacou que a cada mês centenas de municípios terão acesso à internet. A partir de agora, todos os municípios terão condições de receber esse benefício. Esse programa, como eu tenho dito, vai beneficiar aproximadamente 53 milhões de brasileiros. Serão centenas de municípios por mês e em breve vão conquistar esse benefício, levando a internet para as escolas públicas, para os equipamentos públicos de saúde, para as comunidades indígenas, para as áreas rurais. Reginaldo Costa é diretor de uma das escolas que receberam a internet no município de União. Segundo ele, o serviço é muito aguardado pela comunidade, que tem dificuldades de comunicação por ser uma área rural. Olha, ajuda bastante, assim, a questão de a comunicação mesmo, porque lá é zona rural e a gente usa telefone, uma antenazinha rural, às vezes para comunicação, e a gente tendo acesso à internet vai facilitar melhor a comunicação. A população brasileira está crescendo e vivendo mais. E as mulheres estão tendo filhos mais tarde e em menor número. Essa tendência vai levar ao envelhecimento, uma situação que representa um desafio. Isso porque com mais idosos haverá menos gente em idade de trabalhar para produzir. Hoje somos 208 milhões de brasileiros e a população vai seguir crescendo até 2047, quando deve atingir um pico de 233 milhões de pessoas. Os dados são de um estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O pequeno Miguel nasceu há 2 dias em Brasília e, para a mãe, a dona de casa Érica Félix de Souza, hoje em dia, as condições de vida são melhores. As condições estão melhores, eles vão ter mais coisas melhores do que a gente antigamente, né? Mas, segundo o IBGE, a partir de 2048, a população deve começar a diminuir gradualmente. Além disso, os brasileiros estão vivendo mais. Hoje, a expectativa de vida ao nascer é de pouco mais de 76 anos. Em 2010, estava abaixo dos 74 e, por volta de 2042, deve chegar aos 80 anos. O aposentado Mário Lúcio Moreira já ultrapassou essa marca. Chegou aos 83 anos com muita disposição. Menino, eu sou de 35, estou com 83 anos. Se precisar, eu pego no batente tranquilo. Até 2040, o número de idosos no país deve ultrapassar o de crianças e de adolescentes com menos de 15 anos. A estimativa do IBGE é que em 2060, 1 em cada 4 brasileiros tenha 65 anos ou mais.
A pesquisadora do Instituto, Leila Hervati, diz que os dados ajudam a planejar ações para uma nova realidade. Os impactos de uma redução de população a longo prazo é você ter menos pessoas em idade reprodutiva. Isso acontece em alguns países da Europa, que já tem taxas de fecundidade muito baixas. Eles até oferecem subsídios para que as pessoas tenham filhos, pensando na população que vai sustentar as crianças e os idosos. Com os brasileiros vivendo mais e as mulheres tendo menos filhos e dando à luz mais tarde, a proporção de idosos na população vai aumentar. O mestre em Sociologia, professor Amarildo Baesso, diz que o Brasil tem passado por esse processo de envelhecimento muito rapidamente. Segundo ele, entre as causas estão a melhoria na educação e na saúde, e essa mudança no perfil da população tem vários impactos para o país. Vai ter menos gente, em idade de trabalhar para produzir o suficiente para manter uma população que vai ser maior. Segundo, é no sistema de previdência social, que é uma decorrência do mercado de trabalho. O estudo do IBGE mostra ainda que o Brasil tem atualmente quase 161 milhões de pessoas com 16 anos ou mais, que seriam eleitores potenciais neste ano, um aumento de 2,5% em relação a 2016. Reportagem João Pedro Neto. O presidente Michel Temer já está em Joanesburgo, na África do Sul, onde acontece a 10ª cúpula do BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul estão reunidos para discutir o futuro. Dessa vez, o bloco incluiu nos debates os desafios para incentivar a modernização da indústria e garantir que os trabalhadores substituídos por máquinas não sejam excluídos dos processos de produção. A primeira revolução industrial aconteceu em meados do século XVIII, com motores a vapor e hidráulicos. Cerca de 100 anos depois, vieram os motores elétricos. A partir dos anos 1960, os computadores começaram a transformar as indústrias e tudo o que conhecemos. A quarta revolução, chamada de Indústria 4.0, ainda está nos primeiros estágios. O diretor de operações do Senai, Gustavo Leal, explica o que caracteriza esse novo processo produtivo. A indústria 4.0 nada mais é do que a utilização de tecnologias digitais na forma de produzir os produtos. Isso tem uma enorme capacidade de aumentar a produtividade da indústria brasileira. Tecnologia que já está no Brasil. Uma empresa do Rio de Janeiro, por exemplo, desenvolveu um robô para inspecionar caldeiras industriais que trabalham com alta temperatura. Segundo um dos donos da empresa, Sandro Barros, além de gerar mais segurança, o robô consegue vencer obstáculos com maior facilidade. O objetivo do robô é escalar os tubos da caldeira e tirar fotos e filmar. Esse procedimento hoje ele é realizado por 4 alpinistas industriais e o robô faz o mesmo trabalho na metade do tempo. Então a gente reduz o tempo de parada do equipamento e trabalha com a questão da segurança. Inovações tecnológicas como essa vão exigir conhecimento e aperfeiçoamento dos trabalhadores, mas podem também acabar eliminando postos de trabalho. O desafio de aplicar à produção tecnologias avançadas e garantir que os trabalhadores não sejam excluídos no processo é um dos temas que vão ser discutidos em Joanesburgo durante a 10ª cúpula do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, como explica a secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Iana Dumareschi. Como nós podemos fazer para que a 4ª Revolução Industrial traga todos os seus benefícios, mas que a gente consiga incluir também os menos favorecidos nesse movimento? A gente precisa treinar os nossos trabalhadores para saberem coexistir com a automação e com um trabalho mais qualificado. A 10ª cúpula do BRICS também vai discutir temas como saúde e a cooperação para a manutenção da paz. Reportagem Pablo Mundinho. E em entrevista exclusiva para a Voz do Brasil, o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, que está na comitiva brasileira que participa da cúpula, explicou como o bloco pode apoiar essa modernização, aumentando a produção e competitividade.
No Brasil, nós já tivemos a oportunidade de lançar a Agenda Brasileira para a Indústria 4.0 durante a edição do Fórum Econômico Mundial em São Paulo. E estamos avançando com essa agenda, com financiabilidade, com editais, com uma série de orientações, mas também de direcionamento que o governo brasileiro tem dado para que possamos modernizar a nossa indústria. E temos colocado aqui no BRICS a necessidade do Banco dos BRICS também financiarem a indústria 4.0. Então é importante que nós possamos focar na modernidade, no futuro da nossa produção e com certeza é um tema atualíssimo e que merece toda a atenção dos países que compõem o bloco. E além do encontro entre os líderes do grupo, a reunião anual do BRICS organiza uma série de outras atividades. Hoje de manhã foi realizado um painel sobre comércio e investimentos nos países do grupo. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, participou dos debates. Ele falou sobre o Conselho Empresarial do BRICS, que foi criado para intensificar as relações econômicas, comerciais e investimentos entre as comunidades empresariais dos países. Segundo o ministro Aloysio Nunes Ferreira, o Conselho é importante para reunir empresários e promover o entendimento entre setores produtivos de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É preciso constatar que os investimentos e o próprio comércio entre os países dos BRICS ainda é muito pequeno, gira em torno de 5% do total dos investimentos e do comércio de cada um dos membros dos BRICS. Existem responsabilidades que incumbem aos governos, nós, membros dos governos, temos a obrigação e o nosso dever para incrementar o comércio e investimento entre nós, criarmos regras que sejam garantidoras dos investimentos e do comércio. Mas é preciso criar também mecanismos de entendimento, de conhecimento mútuo entre os empresários. Eu penso que este conselho é um mecanismo importante para isso. Eles são mais de 4 milhões em todo o país. E tem a responsabilidade de produzir 70% de toda a comida que chega na mesa dos brasileiros. Ainda nesta edição, você vai ouvir a primeira de uma série de reportagens especiais sobre os agricultores familiares. É daqui a pouco, não saia daí. O governo vai conceder à iniciativa privada 6 distribuidoras de energia nas regiões Norte e Nordeste. A expectativa é que, com as concessões, será possível ampliar investimentos e melhorar a qualidade do serviço prestado à população. E o primeiro dos leilões ocorre amanhã. É o da Cepisa, a Companhia Energética do Piauí. Vence quem oferecer o menor preço na conta de luz para o consumidor. Atualmente, as 6 distribuidoras previstas para serem leiloadas estão sob a administração da Eletrobras. A meta é conceder o serviço de distribuição de energia e o patrimônio para empresas privadas. Isso por 2 motivos. As 6 companhias acumulam prejuízos. No ano passado foram de 4,5 bilhões de reais e não estão cumprindo metas de qualidade estabelecidas pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, como agilidade em casos de interrupção de energia. A primeira distribuidora a ser privatizada é a Cepisa, a Companhia Energética do Piauí, prevista para esta quinta-feira na Bolsa de Valores de São Paulo. A Cepisa leva energia para a casa de mais de 1 milhão de habitantes de 224 municípios piauienses. Vence o leilão o grupo econômico que oferecer o menor custo de energia para o consumidor. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Ronaldo Fonseca, antecipa os impactos do leilão para a população. Nesse leilão de amanhã, está designado um aporte no capital da empresa, um aumento do capital de 720 milhões de reais. Isso já buscando o quê? Uma melhor qualidade no serviço prestado ao usuário, né? Então é óbvio que quem tem que sair ganhando nisto é o usuário, é a população. O leilão de outras 4 distribuidoras da Eletrobras está marcado para 30 de agosto. Elas estão localizadas nos estados de Rondônia, Roraima, Acre e Amazonas. Já o leilão da Companhia Energética de Alagoas está suspenso pela Justiça. Reportagem Paulo La Salve. Muitos venezuelanos que entram no Brasil pelo norte, fugindo da crise no país deles, estão sendo transferidos para outras regiões. É a chamada interiorização, que está sendo organizada pelo governo brasileiro em parceria com outras organizações. Mais de 800 venezuelanos já foram levados voluntariamente às cidades do Sudeste e Centro-Oeste,
e nós aqui na Voz do Brasil estamos sempre acompanhando. Hoje nós fomos conversar com alguns venezuelanos que chegaram esta semana em Brasília e saber como está sendo a recepção. Eles vieram para o Brasil na esperança de uma vida melhor. Ao todo, são aproximadamente 40 mil venezuelanos no país. Boa parte deles estão em abrigos na capital de Roraima, em Boa Vista. Aos poucos, voluntariamente, eles estão mudando para outras cidades, processo conhecido como interiorização, que tem o acompanhamento do governo e da Organização das Nações Unidas. Em Brasília, por exemplo, 50 venezuelanos desembarcaram nesta terça-feira. É o caso do Emerson Corsiha. Com a esposa e os 2 filhos, de 3 e 15 anos, ele conta que já chegou a dormir nas ruas de Boa Vista, mas que agora, na capital federal, espera um recomeço. Uma oportunidade de emprego para resolver minha vida e a de minha esposa. Isso é o único que eu quisiera. O trabalho é feito em parceria com organizações sociais. Em Brasília, os venezuelanos foram acolhidos pelas Aldeias Infantis SOS, uma associação sem fins lucrativos. O subgestor nacional da associação, Sérgio Marques, explica que as famílias terão todo o apoio para terem acesso a serviços públicos, como educação e saúde, além de assistência aos adultos para conseguirem uma vaga no mercado de trabalho. Nós temos um núcleo de assistência social dentro do projeto que vai estar atendendo a essas famílias e vai estar fazendo todos os encaminhamentos. Também temos outros técnicos trabalhando as oficinas que vão ser feitas com eles de língua portuguesa, para que eles tenham um acesso mais rápido ao idioma, de geração de renda, de informações sobre a cidade da qual agora eles vão fazer parte. Além de Brasília, também receberam venezuelanos os estados de Mato Grosso, São Paulo e Rio de Janeiro. Todos os venezuelanos que participam voluntariamente do processo de interiorização foram registrados e imunizados, e os adultos receberam carteira de trabalho e CPF. Reportagem Pablo Mundim. E o Ministério do Trabalho ampliou as ações de combate ao trabalho escravo e violação de direitos trabalhistas em Roraima. O estado é a principal porta de entrada dos venezuelanos que chegam ao Brasil. Nas 4 operações realizadas no estado neste ano, foram resgatados 15 trabalhadores em condições análogas à escravidão. 12 deles são venezuelanos. Também foram encontrados 69 trabalhadores sem registro em carteira, a maioria também imigrantes. Hoje é o Dia Internacional do Agricultor Familiar. E nesta semana se completa 12 anos da Lei da Agricultura Familiar. E para lembrar estas datas, a Voz do Brasil produziu uma série de reportagens. Na primeira delas, vamos mostrar como o governo apoia mais de 4 milhões de agricultores com políticas públicas, como o acesso a financiamentos. Café, arroz, feijão, mandioca, hortaliças. Você já parou para pensar de onde vêm esses alimentos que estão em nossa mesa? 70% do que comemos todos os dias vem da agricultura familiar. E não é só isso. A agricultura familiar também é muito importante para a economia, como explica o secretário especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, Jefferson Coriteac. A agricultura familiar alimenta o Brasil e alimenta não só no sentido literário de comida, mas alimenta a economia, alimenta gênero, fomenta empregos, fomenta a renda, enfim, a agricultura familiar tem que ser reconhecida como uma base de sustentação da economia do país. O agricultor José Fernando de Melo possui uma pequena propriedade em Xangrande, Pernambuco. Ele faz parte da 3ª geração da família que trabalha com a agricultura. E é do sustento do campo que José Fernando encontra satisfação no trabalho e na vida. Eu acho que oferece tudo de bom para as pessoas que pensa de viver tranquilo, mais sossegado, e não tem melhor do que isso. José Fernando é um dos 4 milhões de agricultores familiares que existem no Brasil. E desde a criação da Lei da Agricultura Familiar em 2006, ele teve acesso a programas de financiamento que garantiram que José Fernando pudesse continuar no campo. Um dinheiro aí para você comprar um bezerro, tá entendendo? Aí você compra o bezerro, aí pronto. Aí tirou o dinheiro para comprar 2 bezerros. Aí compramos 2 bezerros, aí com 2 anos. Aí a gente vendeu, aí aumentou mais para 4. Vendeu os 2, comprou 4.
E assim foi. Segundo o secretário Jefferson Coriteac, neste ano estão disponíveis para os pequenos agricultores 31 bilhões de reais para financiamento pelo Plano Safra. 31 bilhões de reais vão ser destinados para que esses agricultores possam buscar esse dinheiro a juros baixos, acessíveis a qualquer agricultor, tomar esse empréstimo, melhorar a sua renda, melhorar a sua produção, melhorar a sua área. O Plano Safra é um conjunto de 15 políticas públicas que visam fortalecer a agricultura familiar. Os juros oferecidos vão de 0,5% a 4,5% ao ano. Reportagem Raquel Mariano. Você já ouviu falar em bancos de alimentos? São locais que recebem alimentos ou trabalham com ações para evitar o desperdício. Tudo o que conseguem captar se transforma em comida na mesa de quem mais precisa. Pois é, em todo o país, 218 unidades funcionam e realizam esse trabalho. No ano passado, estes locais receberam 59 mil toneladas de alimentos que atenderam quase 6 milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade. E para fortalecer esses bancos, estados e municípios podem enviar propostas para receber recursos do Ministério do Desenvolvimento Social. O dinheiro pode ser usado na realização de obras e serviços de engenharia, aquisição de câmaras frigoríficas, caminhões e equipamentos para o beneficiamento dos alimentos e materiais educativos e de propaganda do banco. A rede de bancos de alimentos do Rio Grande do Sul, por exemplo, já enviou sua proposta. O presidente da entidade, Paulo René Benhartz, conta como serão aplicados os recursos. Que refrigeração é extremamente necessária, os veículos, porque essa equação do banco de alimentos se completa a partir da logística, então ele precisa de veículos, todo o equipamento necessário para que a segurança alimentar seja preservada. Ao todo, o edital prevê 4 milhões de reais de investimentos na melhoria dos bancos de alimentos em todo o país. Essas entidades têm a função de garantir alimentação saudável para as populações de baixa renda. A diretora da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar do Ministério do Desenvolvimento Social, Patrícia Gentil, dá mais informações. Os bancos, eles têm como objetivo diminuir o desperdício de alimentos no país, porque eles recebem doações de produtos de supermercados, de indústrias alimentícias e fazem a doação para entidades socioassistenciais que acompanham famílias vulneráveis. Ou também os bancos participam do Programa de Aquisição de Alimentos, que é um programa que compra alimentos da agricultura familiar e também tem como objetivo fazer a doação para entidades socioassistenciais. Os estados e municípios interessados em participar do edital de seleção pública para a modernização dos bancos de alimentos no país têm até o dia 30 de julho para enviar as suas propostas pelo portal dos convênios, Sicov, do Ministério do Desenvolvimento Social. Reportagem, Roberto Rodrigues. E atenção produtores de todo o país, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, vai realizar no dia 8 de agosto uma série de leilões para compra de alimentos. Vão ser adquiridas 700 toneladas de produtos para compor cestas de alimentos que vão ser destinadas a comunidades carentes. Entre os produtos a serem adquiridos estão feijão, fubá, farinha de mandioca e de trigo, açúcar, óleo, leite e macarrão. Essa ação atende o programa do Ministério do Desenvolvimento Social, que destina alimentos a populações em situação de insegurança alimentar em assentamentos, comunidades quilombolas e indígenas. E essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU. O TCU te convida a visitar a exposição Retratistas do Morro, que reúne fotografias de João Mendes e Afonso Pimenta. As imagens registram o cotidiano da comunidade do aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, a segunda maior favela do país. As imagens abrangem as últimas décadas e revelam outras versões da história das metrópoles e das populações de favela no Brasil, contadas a partir das experiências e visões de mundo de seus próprios moradores. A abertura será dia 31 de julho, às 7 da noite. Já a visitação ocorre de 1º de agosto a 1º de setembro, de terça a sábado, sempre das 9 às 19 horas, no Espaço Cultural Marco Antônio Vilaça, no Instituto Cerzedelo Correia, a Escola Superior do TCU, em Brasília.
A entrada é franca. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Deputada Cristiane Brasil pode participar de convenção partidária. Justiça Eleitoral leva cidadania à população por meio de serviços eleitorais. União deve garantir atendimento à saúde aos indígenas Canelas do Araguaia. Olá, boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. O ministro Dias Toffoli, vice-presidente no exercício da presidência do Supremo Tribunal Federal, autorizou a participação da deputada federal Cristiane Brasil na Convenção Nacional do Partido PTB. A parlamentar é investigada pela suposta prática de crimes. Johnny Luna. Cristiane Brasil é suspeita de participar de comercialização indevida de registros sindicais em secretaria pertencente ao Ministério do Trabalho. Por isso, ela já estava proibida de manter contato com demais investigados no caso. Agora, o ministro Dias Toffoli autorizou a participação da deputada na convenção partidária, mas ressaltou que ela não deve permanecer no local antes ou depois de encerrada a reunião. Cristiane Brasil também deve declarar que não manteve conversas particulares na convenção com os demais suspeitos. Justiça Eleitoral itinerante leva cidadania à população por meio de serviços eleitorais. O projeto foi lançado hoje em Goiânia, Goiás, e já passou por Florianópolis e Santa Catarina e vai percorrer outras cidades do país. Jane Costa. O objetivo é ir a todas as regiões do país para oferecer à população os serviços eleitorais, além de ampliar o diálogo e capacitar os agentes que estarão envolvidos com as eleições gerais de 2018. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, destacou a luta pelas pessoas com deficiência e afirmou que, se é importante permitir que o cidadão vá à justiça, é muito mais importante que a justiça vá até o cidadão. Ele ainda lembrou que as urnas já estão adaptadas para a leitura em braille, além de ter fones de ouvido para que cegos possam ouvir a descrição dos candidatos. Além disso, mais de 900 mil pessoas que pediram transferência para a sessão adaptada terão o direito ao voto assegurado. União deve garantir atendimento à saúde aos indígenas da etnia Canelas do Araguaia, em Mato Grosso. O atendimento deve ser estabelecido de forma imediata. Ana Gouveia. De acordo com o Ministério Público Federal, as aldeias Canelas não foram contempladas com ações básicas de saneamento e os indígenas não são atendidos pelas unidades de saúde. Isso ocorre porque as terras ainda não foram demarcadas. A Justiça Federal considerou o direito à saúde e determinou que em 90 dias seja feito o cadastro dos indígenas Canelas, independentemente de regularização do território. Também deve ser distribuído o Cartão Nacional de Saúde Indígena a eles, obedecendo ao critério do autorreconhecimento. Operadora de call center com depressão vai receber indenização por danos morais. No trabalho, não havia pausas para a recuperação psicológica da funcionária. Carlos Ribeiro. Apesar de cumprirem com pausas para descanso durante a jornada, as empresas Brasil Telecom e Oi não concediam pausa específica para a recuperação psicológica e emocional dos trabalhadores. Isso é necessário quando há exaltação por parte de clientes contra os atendentes. A funcionária que ficou com depressão vai ser indenizada em R$10 mil. Banco é condenado por descontos indevidos na conta de idosa analfabeta. A instituição teria realizado o contrato de empréstimo consignado, mas sem autorização para isso. Cíntia Ribeiro. Para a Justiça da Paraíba, devem ser preenchidos os requisitos para assinatura de contratos com pessoa analfabeta, como ter a presença de 2 testemunhas, o que não ocorreu no caso. Além de devolver o dobro dos valores descontados indevidamente, o banco deve indenizar a idosa em R$5 mil. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Uma boa noite. A você, boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado. Senado deve retomar votação do projeto que define regras para o distrato de imóveis. Paulo Rocha acredita que eleições de outubro podem devolver esperança ao brasileiro. Aguarda exame no Senado proposta para criar a Polícia Nacional de Fronteiras. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. Senadores devem retomar a votação do projeto que define regras para o distrato de imóveis comprados na planta. Depois de uma proposta com esse objetivo ser rejeitada na Comissão de Assuntos Econômicos, um novo texto deve ser discutido na Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Érica Christian. Por 14 votos a 6, os integrantes da Comissão de Assuntos Econômicos rejeitaram no início de julho o relatório do senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, que trata das regras do distrato. Pela proposta, o multuário que desistisse da compra de imóvel na planta poderia perder até 50% do que pagou, além da comissão do corretor. Contrária a essa versão do projeto, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, ainda tentou mudanças na CAI, mas a maioria preferiu discutir um outro projeto do senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, na Comissão de Constituição e Justiça, sob o argumento de que não penaliza os multuários que desistirem do imóvel por desemprego, por exemplo. Para Simone Tebet, a primeira versão das regras do distrato favorecia as construtoras. Se é um projeto das incorporadoras, no primeiro momento são eles que estão fazendo lobby, principalmente a classe média, quem faz financiamento, quem busca o imóvel e depois quer se desfazer do contrato por culpa das incorporadoras, se o lobby é deles, é sinal que beneficia ele. Voto vencido, Ricardo Ferraço defende a definição de regras para a desistência da compra de imóveis na planta. Ele citou que o setor da construção civil, que mais emprega no país, não quer começar novos empreendimentos para evitar prejuízos com o distrato. Na ausência de uma regra, o que está prevalecendo é a jurisprudência, é o julgamento de cada magistrado e de cada juiz. Isso produz insegurança jurídica. Ao produzir insegurança jurídica, inibe, impede, tira o estímulo e a motivação daqueles que querem empreender, daqueles que querem gerar atividade, gerar emprego e oportunidade no país. A proposta de Dalírio Beber limita a 36% o valor da multa quando a devolução do imóvel for imotivada e a 13% no caso de desemprego. O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, fez um retrato pessimista da situação do país ao final do primeiro semestre de trabalhos no Congresso. Ele apontou entre os problemas atuais a atuação de forma partidária de um setor do judiciário, a pior realidade econômica dos últimos anos, o aumento do desemprego e a precarização das relações trabalhistas. Paulo Rocha também condenou a autorização para um aumento considerável nos planos de saúde e a entrega das nossas riquezas, incluindo a Petrobras e a Embraer, às grandes multinacionais. O parlamentar disse ainda que as próximas eleições serão uma oportunidade para recuperar a fé e a esperança da população. De acordo com Paulo Rocha, somente pela democracia, o Brasil terá um governo que possa resolver os problemas do nosso país. Que seria um grande momento desse povo consciente e organizado recuperar a fé no nosso país e a esperança na classe política através dos partidos que possam recuperar a dignidade do nosso povo e da nossa gente. As fronteiras do Brasil poderão ficar mais protegidas. Uma mudança na Constituição a ser analisada no Senado prevê a criação de uma polícia com o propósito de cuidar dos limites do país. A votação das propostas de emenda à Constituição estão, no entanto, suspensas enquanto durar a intervenção federal no Rio de Janeiro. Repórter Larissa Bortoni. O Brasil tem mais de 16 mil quilômetros de fronteiras terrestres e 7 mil de marítimas. Segundo a Constituição, cabem à Polícia Federal as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. A proposta de emenda constitucional, que foi apresentada pelo senador Wilder Moraes, do Democratas de Goiás, retira essas atribuições da PF e as transfere para a nova força policial.
Além disso, prevê que a Polícia Nacional de Fronteiras deverá trabalhar com a colaboração de todas as demais polícias e ainda com a administração fazendária e as Forças Armadas. O senador Pedro Chaves, do PRB de Mato Grosso do Sul, defendeu a ideia. Ele acredita que a medida pode contribuir para combater a violência em todo o país. Se fecharmos o cerco na fonte, secamos a torrente de violência que, infelizmente, tem ganhado cada vez mais volume no Brasil e se espalhado por todo o território nacional. O senador afirmou ainda que é pelas fronteiras que entram as armas e as drogas que financiam o crime organizado. Essa emenda constitucional vai ser analisada inicialmente na Comissão de Constituição e Justiça, mas isso só pode acontecer depois de encerrada a intervenção federal na cidade do Rio de Janeiro. Isso porque a própria Constituição impede o exame de emendas à Carta Magna em períodos em que há intervenções federais. O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, criticou o MDB por anunciar que o dinheiro do fundo partidário será empregado na campanha eleitoral para o Congresso, sem que o candidato do partido à presidência da República, o ex-ministro Henrique Meirelles, receba recurso algum por ter condições de se autofinanciar. Para Cristóvão, essa atitude do partido indica que o MDB não está interessado em eleger o presidente, mas sim na eleição de uma forte bancada de deputados e senadores. De acordo com o parlamentar, o objetivo é ter influência no governo para obter vantagens partidárias, seja com nomeações, seja com dinheiro do fundo partidário e do fundo para futuras campanhas. É surpreendente que o cargo mais importante que um país pode ter de presidente da República fique relegado ao número de deputados que serão eleitos pelo partido. E a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, classificou como atentado à soberania nacional a proposta que autoriza a Petrobras transferir até 70% dos contratos de exploração do pré-sal a outras empresas. Ela ressaltou que a estatal petrolífera celebrou esses contratos em 2010 sob condições especiais para que tivesse meios de priorizar os investimentos em exploração. Fátima Bezerra chamou atenção para a função estratégica da Petrobras para o desenvolvimento nacional e afirmou que a transferência do pré-sal se soma a um pacote criminoso de renúncia fiscal a favor de empresas particulares e mudança na política de conteúdo local na exploração de petróleo. Eis aqui um dos pacotes e uma das iniciativas mais criminosas do governo ilegítimo que aí está contra o Brasil, na medida em que isso é um atentado à soberania nacional. A ampliação dos beneficiados pela chamada Tarifa Social de Energia Elétrica é um dos pontos do projeto de lei que reestrutura o setor elétrico. A matéria também elimina pendências jurídicas que poderiam impedir a privatização de 6 distribuidoras de energia. A proposta será analisada em regime de urgência pelo Senado, como informa o repórter Maurício Desante. O projeto do governo foi aprovado pelos deputados na última semana antes do recesso parlamentar de julho. Ele concede gratuidade da tarifa de energia elétrica para famílias de baixa renda, com consumo mensal de até 70 kWh. Hoje, somente indígenas e quilombolas têm direito ao desconto integral na conta de luz. Se for aprovada pelos senadores, a medida vai beneficiar quase 9 milhões de famílias. E o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, lembrou que a maioria dessas pessoas está abaixo da linha de pobreza. Então não estamos falando de pobres nessa faixa, nós estamos falando de pessoas absolutamente miseráveis, que conseguiram ter acesso à energia elétrica por causa de um programa social, um programa de governo, mas que se dependesse deles, eles jamais teriam. O problema é que o desconto integral na conta de luz foi incluído no projeto que viabiliza a privatização de 6 distribuidoras de energia, controladas pela Eletrobras, nos estados do Amazonas, Rondônia, Acre, Alagoas, Piauí e Roraima. O texto é o mesmo da medida provisória 814 de 2017, que tratava da reestruturação do setor elétrico e que perdeu a validade sem ter sido votada. Por isso, a oposição é contra. A senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, disse que a venda das distribuidoras não leva em conta o interesse da população. Eu pergunto qual o interesse da empresa que, porventura, vier adquirir a Amazonas Energia, que elas terão em investir, por exemplo, para levar energia elétrica ao município do Apuí, que é o município de Atalaia do Norte, que são municípios carentes e as pessoas não têm condições de pagar a tarifa de energia.
As 6 distribuidoras atendem mais de 13 milhões de habitantes. O projeto, que elimina pendências jurídicas e viabiliza a venda dessas empresas, será analisado pelos senadores a partir de agosto. Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nacaoca. Trabalhos técnicos Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara analisa a criação no Conselho Nacional dos Direitos Indígenas. Recursos de royalties de petróleo podem financiar segurança pública. Deputados sugerem políticas para reduzir o preço dos combustíveis. Boa noite. Paulo Folleto, do PSB Capixaba, defende a descentralização da venda do álcool nas distribuidoras, fazendo com que as refinarias o repassem diretamente para os postos de combustíveis. Ele alerta que apenas 3 empresas são autorizadas pela Agência Nacional do Petróleo a comprar o álcool das refinarias e distribuir para todo o país. Segundo Paulo Folleto, isso faz com que haja uma centralização de compra e revenda do combustível, facilitando a combinação de preço entre as empresas. O álcool que é produzido em Alagoas tem que vir para essa distribuidora em São Paulo para depois ser distribuído para o Brasil. Porque nós não podemos fazer com que as refinarias, as produtoras de álcool, de etanol, possam vender diretamente, fazendo com que a gente possa não ter cartelização e diminuir o preço. A própria refinaria de Manguinhos, que hoje já responde com o nome de Refit, está sugerindo que as refinarias de gasolina e de óleo diesel possam também fazer venda direta. Paulo Folleto informa que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sugeriu que os estados reduzissem a alíquota do ICMS, que é o principal tributo estadual e representa um percentual do valor do diesel e da gasolina. Ele informa também que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, apresentou 9 propostas que poderiam ajudar a diminuir o preço do etanol no país. Representantes da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara realizaram uma visita técnica à refinaria Landulfo Alves, na Bahia. Jorge Sola, do PT, foi o autor da solicitação e justifica que a intenção era verificar o impacto da política de preços da Petrobras na produção da unidade. Jorge Sola salienta que a produção estava baixa, mas destaca a capacidade da indústria de refinar o petróleo a preços bem menores do que os fixados pela Petrobras. Através de um requerimento de nossa autoria, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, nós realizamos a visita técnica à refinaria no dia 25 de junho passado, e onde pudemos confirmar de que, de fato, a refinaria estava produzindo metade da sua capacidade de refino devido à política de preços absurda praticada pela Petrobras. Uma política de forma criminosa estabeleceu que nosso combustível produzido aqui com nosso petróleo tem que ser mais caro que o vendido pelas petroleiras estrangeiras. Apesar que a Petrobras já consegue produzir do poço até o tanque por apenas 93 centavos, eles aumentaram de forma absurda o preço, uma estratégia para entregar 80% no mercado de diesel para distribuidoras estrangeiras e viabilizando com isso uma consequência grave, o aumento do preço à população. Para Jorge Sola, a Petrobras precisa rever sua política de preços para não prejudicar ainda mais a população que paga um alto custo pelo petróleo refinado no exterior, mesmo tendo sido produzido a um baixo custo dentro do próprio Brasil. Uma política que tinha um único objetivo de reduzir a zero a relevância das nossas refinarias para tornar elas mais fáceis de serem vendidas e de convencer a população brasileira de serem entregues na bacia da privataria. Na visita que fizemos à refinaria, a diretoria afirmou que está retomando a produção. Então é necessário que imediatamente seja revista a política de preços, que a gente garanta condições para que a Petrobras atenda os interesses do seu maior acionista, que é a população de nosso país. Economia. Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, critica a lei que isenta de impostos as petrolíferas estrangeiras que atuarão em blocos das camadas pré-sal e pós-sal. Segundo ele, a matéria sancionada em 2017, ao privilegiar empresas estrangeiras que já haviam se beneficiado com a abertura de mercado, gera ainda mais prejuízos à Petrobras. Concedem benefício fiscal para quem já teve um benefício de explorar o petróleo brasileiro da camada do pré-sal, que antes exigia uma contrapartida
contrapartida e uma participação de até 30% da Petrobras, agora elas podem explorar 100%, ter todo o lucro para enviar para os seus países de origem. Edmilson Rodrigues também reclama da política de preços de combustíveis da estatal brasileira, que levou à greve dos caminhoneiros. Na visão do deputado, não tem cabimento taxar o combustível a partir do valor do barril do petróleo em dólar, deixando os aumentos nas mãos do mercado internacional. Tudo isso, somada à questão do preço dos combustíveis ao aumento do barril do petróleo, está tornando inviável a vida nacional e o desenvolvimento. Os caminhoneiros pararam, porque está ficando difícil encher um tanque para percorrer 4.000 quilômetros, digamos, de Porto Alegre até Belém. Para José Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul, os caminhoneiros deram uma grande demonstração de sua importância para a economia do Brasil durante a greve realizada em maio. O parlamentar considera que as reivindicações da categoria foram justas. Na avaliação de José Stedley, os caminhoneiros não conseguem mais sobreviver com o que estão ganhando. Ele enumera vários fatores que comprometem a atividade. É o alto preço do diesel, o alto preço dos pedágios, o baixo valor dos fretes, o alto preço das peças para o caminhão, as estradas esburacadas em vários locais do país, e o governo nada faz para resolver a situação. E eu lamento que tenha trazido prejuízos para toda a sociedade brasileira, mas lamento mais que as soluções dadas para o fim da greve não estão acontecendo na prática. O preço do combustível continua subindo, porque não é tabelado. Os caminhoneiros estão se obrigando a pegar os fretes com valores baixos para não ficar parados. E a nação brasileira continua com uma enorme dívida com essa categoria que não tem frio, não tem calor, não tem chuva, não tem sábado, não tem domingo, sempre trabalhando para sustentar a sua família, mas principalmente para sustentar e transportar a riqueza do nosso país. Trabalho. Na avaliação de Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, a aprovação da reforma trabalhista foi um passo importante para modernizar os contratos no Brasil, principalmente porque não modificou a Constituição. O parlamentar assegura que todos os direitos do trabalhador ficaram garantidos. Todos os direitos dos trabalhadores, 100%, todos os direitos ficaram garantidos, porque a gente não mexeu na Constituição Federal. Mas trago aqui a importância da modernização da legislação trabalhista, agora que está em vigor a nova legislação, com os 6 meses, diminuiu mais de 40% as ações trabalhistas no Ministério do Trabalho. Agora existe a corresponsabilidade de ambas as partes. Acabou os aventureiros, aqueles que, em cima da legislação anterior, aventuravam e não tinham nada a perder. Celso Maldaner entende que um dos itens mais importantes da nova legislação se refere ao fim da obrigatoriedade de o trabalhador contribuir com um dia de trabalho para os sindicatos. Isso só poderá ser feito a partir de agora se o trabalhador autorizar o desconto, como o próprio parlamentar explica. Não foi extinta a contribuição sindical, porque está previsto na Constituição. O grande segredo dessa modernização da legislação trabalhista, que agora o trabalhador não é mais obrigado a dar um dia de trabalho, ele é livre e já foi feita agora a jurisprudência. O Supremo Tribunal Federal ficou naquele foco, que cada trabalhador, se ele quiser contribuir, ele tem a liberdade de expressar por escrito: eu quero contribuir ou não quero contribuir. Então foi muito importante a modernização da legislação trabalhista, que tem mais oportunidade para gerar emprego no nosso país. Irã Gonçalves, do PP de Roraima, destaca a sanção de projeto que inclui os servidores dos ex-territórios de Roraima, Rondônia e Amapá nos quadros da União. Ele ressalta que a lei vale para os funcionários que estavam no exercício da função quando os territórios se tornaram estados. Essas pessoas estão esperando essa regulamentação há quase 30 anos. E agora esse direito já está configurado. É um direito líquido e certo. E só lá em Roraima temos cerca de 20 mil pessoas que apresentaram documentos que estão sendo analisados e essas pessoas estão sendo enquadradas num cargo em extinção no governo federal. Irã Gonçalves acredita que a medida é justa porque beneficia milhares de cidadãos que ajudaram a construir os 3 estados no período de 1988 a 1993, quando pertenciam à União, logo no início do período de redemocratização do país.
O deputado explica que o processo de enquadramento é complexo e pode ser mais lento que a expectativa dos trabalhadores. Há aquelas pessoas que às vezes nos perguntam lá no Estado, e o meu caso, às vezes ainda não saiu o enquadramento delas, é porque são muitas pessoas e o Ministério do Planejamento está analisando cada caso. Nós já temos muitas pessoas que já estão plenamente enquadradas e recebendo seus salários adequados aos cargos análogos aos que exerciam à época dos ex-territórios. Circulam pela internet todo ano mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5.000 anos. Fique atualizado. No portal Câmara Notícias, você pode ver e ouvir a qualquer hora tudo o que já saiu na TV, na rádio, agência e no Jornal da Câmara. Programas culturais, debates e entrevistas. Transmissões ao vivo. Está tudo lá. O que foi ou vai ser importante nas votações do plenário e das comissões. Acesse noticias.câmara.leg.br. Direitos Humanos. Deputados acatam sugestão de índios Pancararo e transformam a criação do Conselho Nacional dos Direitos Indígenas em projeto de lei. A sugestão vai tramitar na Câmara como proposta da Comissão de Legislação Participativa. José Carlos Oliveira traz mais detalhes. De acordo com o texto, caberão ao Conselho a formulação da política indigenista, a defesa dos direitos constitucionais desses povos e o encaminhamento das denúncias de violação, entre outras atribuições. Para financiar tais ações, seria criado o Fundo Nacional dos Direitos Indígenas. O trabalho dos conselheiros seria considerado serviço público relevante sem remuneração. Haveria ainda conselhos estaduais compostos de 5 membros escolhidos pelas comunidades locais para mandato de 3 anos. Os índios Pancararo encaminharam essa sugestão à Câmara em 2010, em meio a polêmicas em torno da demarcação de terras indígenas. Coube ao deputado Lincoln Portela, do PR Mineiro, o relatório final que acata o novo projeto de lei. O cuidado, o zelo, a atenção com os indígenas, que eles estão preocupadíssimos com tirar da FUNAI determinados poderes, dar poderes ao Congresso Nacional de fazer a demarcação de terras indígenas através da PEC 215, a violência no campo contra os indígenas. Então nós precisamos fortalecer as nossas origens são indígenas, que ter esse envolvimento através de um Conselho Nacional de Direitos Indígenas para que tudo isso seja respeitado e não violentado da maneira que está sendo. O Conselho Indigenista Missionário avalia que a proposta também fortalece a Fundação Nacional do Índio, que hoje enfrenta burocracia e falta de recursos em suas ações. Assessor jurídico do CIMI, Rafael Modesto, tem esperança de que o Conselho ajude a efetivar direitos já presentes na Constituição. É uma iniciativa importante que vem dos povos indígenas e que força o Estado brasileiro a promover as políticas públicas em favor dos 305 povos tão dependentes de políticas que venham a fortalecer a saúde, a educação, o sistema de saneamento, a promoção do respeito à cultura, à diversidade, aos territórios, à demarcação das terras. Então, tudo isso está dentro dessa proposta dos povos indígenas para que isso vire lei. O projeto de lei que cria o Conselho Nacional dos Direitos Indígenas será analisado agora quanto ao mérito em outras comissões permanentes da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Saúde. Desde 1999, existe uma lei no Brasil que obriga o Sistema Único de Saúde a realizar exames de mamografia em mulheres a partir dos 40 anos de idade. Autor do projeto que originou a lei, Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, alerta que a legislação não está sendo cumprida. De acordo com o deputado, o SUS só está realizando a mamografia em mulheres acima de 50 anos de idade e, mesmo assim, não consegue atender toda a demanda. Segundo estimativas apresentadas por Pompeu de Matos, cerca de 11 milhões de mulheres deveriam fazer o exame, mas o governo só conseguiu realizá-lo em pouco mais de 3 milhões de mulheres. Pompeu de Matos ressalta a importância da mamografia para a detecção precoce do câncer da mama e enfatiza que a doença age rápido e não pode esperar até a paciente conseguir marcar o exame. Câncer de mama, uma vez constatado os nódulos, ele requer imediatamente um exame. Se o exame espera, o câncer não espera. Se o exame demora, quando faz o exame,
o câncer já está em fase avançada e o que seria tão somente um exame para fazer as profilaxias para enfrentar o câncer vai ter que ser um processo de extirpar o seio da mulher, uma cirurgia gravíssima. Então, nós estamos brigando para que essa lei seja cumprida na sua essência, que a mulher que procurar o SUS, ela tenha o direito e mais do que isso, tenha de fato realizado o seu exame para que ela possa enfrentar a questão do câncer de mama, porque o câncer de mama ele dizima dezenas, centenas de mulheres. Segurança Pública. Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, avalia que apesar de o Brasil ter uma legislação forte para o combate à violência contra a mulher, como a Lei Maria da Penha, os números dessa violência só aumentam. Elisiane Gama considera que, da mesma forma que se avançou na legislação, o Brasil também precisa avançar em investimentos para que todas as leis que protegem a mulher sejam colocadas em prática, a começar pela implantação de promotorias e juizados especializados para coibir a impunidade. Nós avançamos no Brasil na legislação brasileira no que se diz respeito à tipificação penal. Criamos o feminicídio, nós temos a Lei Maria da Penha, mas infelizmente falta no Brasil, pelo poder público, uma estrutura para fazer funcionar a legislação que nós já temos aí e, sobretudo, o investimento público. Daí nós não termos delegacias especializadas, promotorias, juizados especializados e acaba, infelizmente, incidindo diretamente na impunidade. A impunidade, ela é um proporcionador dessa violência do Brasil. Então, o governo precisa priorizar a mulher no seu orçamento. Quando a gente priorizar e quando a gente tiver esse princípio, no meu entendimento, nós vamos reduzir a violência. Presidente da comissão especial que analisou a proposta de criação do Ministério da Segurança Pública, Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, explica que este é um setor sensível que precisa de mais atenção, exatamente por ter características próprias. Nós sempre cobramos do governo federal que tivesse uma dedicação maior a esta área. E dedicação maior é exatamente criando um ministério específico, um ministério que tenha verbas específicas, porque até então a área de segurança estava sendo cuidado pelo Ministério da Justiça, que consequentemente tinha uma secretaria, assim como Secretaria de Direitos Humanos e tantas outras secretarias. Agora, não dava para nós termos inclusive verbas para isso, orçamento próprio, um ministro para cuidar exatamente de segurança pública. Felizmente o governo agora se sensibilizou e mandou esse projeto para a Câmara. Para Gilberto Nascimento, com a criação do Ministério da Segurança Pública, é provável que a criminalidade diminua no país. Hoje, felizmente, o Brasil tem um Ministério de Segurança Pública. Isso vai fazer com que haja integrações e assim por diante. A segurança pública é prioridade do povo brasileiro. Nós não conseguimos mais viver em um país em que assassina-se, lamentavelmente, 60 mil pessoas por ano. E os governos, lamentavelmente, às vezes não davam muito atenção para isso. Felizmente, hoje nós temos o Ministério da Segurança Pública e temos expectativa que isso possa mudar um pouco esta situação da criminalidade no país. O setor de segurança pública pode ser beneficiado pela distribuição de recursos provenientes das compensações financeiras geradas pela exploração de petróleo e gás. A proposta foi aprovada pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, como conta Luiz Gustavo Xavier. A norma atual determina que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios devam aplicar 75% dos recursos dos royalties e da participação especial na educação pública, com ênfase no ensino básico e 25% na saúde. O texto aprovado propõe 3 faixas de aplicação: 55% na educação, 25% na saúde e 20% na segurança pública. O relator na comissão, o deputado Aloysio Mendes, do Podemos do Maranhão, recomendou a aprovação para, segundo ele, corrigir uma falha na Constituição. A nossa Constituição já cometeu um grande erro. Nós destinamos recursos constitucionais para a área de saúde e a área de educação, que são muito importantes, mas deixou a segurança pública fora desse compartilhamento de recursos. E por isso, pela falta de recursos também, o Brasil hoje é um dos países mais violentos do mundo. Nós temos mais de 63 homicídios cometidos no ano passado, que corresponde a 10% dos homicídios do mundo. Então esse projeto visa justamente cobrir uma falha cometida pelo deputado constituinte, que é destinar recursos carimbados para a área de segurança pública, que é o maior problema da sociedade brasileira hoje. Já a Comissão de Educação, que analisou a proposta anteriormente, rejeitou o texto.
O deputado Aliel Machado, do PSB do Paraná, foi relator no colegiado e explica por que foi contra o projeto. É uma inversão de valores querer tirar da educação. A educação é o principal recurso que nós temos para combater a violência, porque você trabalha na base, na prevenção. E há um grande equívoco, na minha opinião, quando nós temos uma meta para cumprir do Plano Nacional de Educação, quando os recursos provenientes para a educação nos dias de hoje já não são suficientes para atender a demanda, a qualidade muito questionável, os profissionais recebendo mal e uma série de problemas. E se hoje nós temos problemas de segurança, de desigualdade social, é porque já foi investido pouco na educação no passado. Nós precisamos encontrar outras fontes de recursos. Como há pareceres diferentes nas comissões por que tramitou, de aprovação e rejeição, o projeto deixará de tramitar em caráter conclusivo e deverá ser analisado pelo plenário. Antes, as comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça examinarão a proposta. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e locução de Paulo Gonçalves e José Carlos Andrade. Boa noite para você. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.